Boa noite a todos, boa noite, Marcelinha. Muito obrigada. A gente falando assim tão informalmente, né, Marcelinha, mas Marcela. Obrigada por mais uma vez, né? A segunda vez que você participa aqui do nosso projeto das segundas-feiras. Eu achei bem interessante quando você falou na possibilidade de falar sobre o aparelho ungueal, porque é uma coisa assim que está me encantando no ultrassom, apesar de eu não fazer essa área, é como a qualidade técnica dessa tecnologia está chegando perto da ressonância ou até ultrapassando, que é uma Uhum, coisa que eu queria discutir depois com você no final da aula, né? Ultrapassando até certos limites que a gente achava que eram impossíveis de serem, de serem tocados, né? Era como se sim. dissesse, não, esse é o reino da ressonância, aqui ninguém toca, ninguém chega, mas a gente está vendo que o ultrassom está surpreendendo. E eu estou assim encantada com os casos que você está sempre apresentando e me mostrando, porque realmente são bem interessantes. Mas antes de começar, eu gostaria novamente de apresentar você, né? Doutora Marcela Farias faz parte do nosso grupo. Ela é médica graduada pela Universidade Federal de Campina Grande, é médica radiologista pelo Hospital das Clínicas da UFPE, com o título de especialista em radiologia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Associação Médica Brasileira, e é médica radiologista do Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, aqui na Paraíba, em João Pessoa, da Nova Diagnóstico por Imagem, com vários cursos de especialização, especialmente agora, né, principalmente agora, na parte de dermatologia, reumato, e outros detalhes assim específicos relacionados à pele e articulações. Marcela, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente e com você a palavra. Joia Lê, eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar sobre um assunto que vem cada vez mais ajudando médicos e pacientes, e eu acho que esse é o nosso papel principal, né? Então, deixa eu passar aqui, a gente vai falar hoje sobre a ultrassonografia do aparelho ungueal. Então, a gente vai falar um pouco, de uma forma até mais informal, sobre a anatomia, os métodos de imagem, e a gente vai mostrar alguns casinhos com alguns exemplos. Não vai dar para falar tudo, a respeito das lesões, mas assim, a gente consegue, mostrar o que é que a gente pode ver e onde é que a gente pode ajudar, né? Não tem um conflito de interesse, os pacientes assinam um termo de consentimento para que as imagens estejam aqui. Essa sou eu, tietando a doutora Rimena, que é a principal autora de artigos e de pesquisas em todo o mundo da parte dermatológica. Ela publica muito a respeito de unha, nos mais diversos assuntos específicos. Temos pesquisadoras brasileiras e pesquisadores brasileiros maravilhosos também. O Brasil está bem à frente nessas pesquisas em ultrassonografia dermatológica. E vamos aqui falar sobre iniciando os métodos de imagem. Como a Lê estava falando de início, a primeira escolha hoje para avaliação de unha é a ultrassonografia de alta frequência com Doppler referenciado para especialista, certo? A ressonância magnética com contraste, ela pode ser útil em alguns casos, pode haver necessidade de se fazer complemento ou em algumas indicações específicas, mas tem que se saber que precisa de um protocolo específico para avaliação da unha, inclusive com diferentes protocolos para determinadas lesões. Então, assim, tem que ser acompanhado por um médico e feito direcionado para suspeita clínica.
A tomografia e o raio-x podem ser úteis na avaliação de acometimento ósseo, principalmente, mas aí termina que a ressonância também ajuda. Mas se a gente tiver, por exemplo, uma dúvida, se é só uma exostose que está ali, a gente consegue visualizar essa exostose no ultrassom. Mas se a gente quiser confirmação, a gente pode lançar a mão da radiografia e observar que a lesão no leito ungueal está sendo provocada por uma exostose na falange distal, né? Aqui uma reconstrução 3D por tomografia, né, mostrando justamente também uma exostose, uma alteração morfológica dessa falange, ocasionando a alteração do leito ungueal. A ressonância, por sua vez, ó, se a gente tiver uma bobina específica, um protocolo específico, a gente consegue visualizar bem o leito subungueal, mas vocês vão ver a resolução da avaliação desse leito subungueal no ultrassom de alta frequência. Para avaliação da lâmina, vocês vão perceber, a lâmina, a gente vai mostrar a anatomia, mas a lâmina, essa estruturinha que é a unha mesmo da gente, para avaliação da lâmina, a ressonância não se presta como um bom método. Realmente tem que ser a ultrassonografia, tá certo? A gente vai entender ao longo dos exemplos. Então, muitas vezes, o que acontece é que há necessidade de uma interseção de métodos de acordo, sendo individualizado, né, de acordo com o que se é visto inicialmente na ultrassonografia, e a gente pode direcionar para os demais métodos, inclusive é nosso papel como radiologista colocar a indicação do prosseguimento e conversar com o médico assistente, mostrando o que é que pode ser melhor ou pior, tá? Esse aqui é um artigo da doutora Rimena, de 2021, em que ela mostra a diferença dos diferentes métodos aqui. Vocês conseguem ver, né? Minha setinha? Acho que conseguem, né? Sim. É, de visualização do leito ungueal. Então, ó, aqui na letra A, a gente observa a radiografia, então, praticamente, a gente só vê a imagem mais densa, correspondente à lâmina ungueal, né? Na tomografia, a gente praticamente não vê, só vê a superfície óssea. Na ressonância, a gente consegue ver o leito ungueal, mas não tem definição das lâminas. Esse aqui é uma ultrassonografia de alta frequência com um transdutor de 18 MHz. Então, você percebe que você consegue visualizar a falange distal, aqui onde está a setinha, você consegue delimitar esse aspecto trilaminar aqui, ó, esse aspecto que tem duas lâminas, né, duas placas na lâmina ungueal, consegue ver bem, ó, a prega proximal, a gente consegue visualizar a matriz, consegue visualizar o leito subungueal e a vascularização ali. Então, é uma riqueza de detalhes muito grande. Essa letra E é uma ultrassonografia de ultra alta frequência, acho que só tem dois aparelhos no mundo, um deles é da doutora Rimena, que é para pesquisa, principalmente, e aí a gente visualiza ó, essa riqueza de detalhes, visualizando aqui ó, a placa, as camadas da pele, né? Então, vocês veem que o ultrassom de alta frequência é superior para ver esses detalhes. Deixando como mensagem principal e inicial, a ultrassonografia de partes moles não é igual à ultrassonografia dermatológica, tá? A ultrassonografia dermatológica exige aparelho específico, transdutores de alta frequência. Quanto maior a frequência, maior a resolução superficial, menos a onda vai profunda e a gente consegue uma melhor resolução de estruturas mais superficiais. Então, hoje na clínica a gente usa transdutores de até 24 e 26 MHz. É considerado alta frequência acima de 15, idealmente acima de 18 para unha, a gente consegue visualizar melhor, mas acima de 15 já pode ser feito. Então, a gente usa na clínica esse transdutor específico, essa botinha, mas também existe a possibilidade de fazer com linear maiorzinho, e tem um outro que não é botinha, mas que também é pequenininho e setorial.
É preciso técnica específica, certo? Então, a gente geralmente apoia os dedos, deixando a mão bem leve. Radiologista geralmente é acostumado a ter que fazer mais força para fazer abdômen e tudo mais. Mas para ultrassom dermatológico, a gente precisa da mão bem leve e uma camada de gel bem generosa. A gente tem que fazer essa interface grande aqui para conseguir ver superficialmente as estruturas. Vou mostrar nos exemplos mais tarde. As pacientes são orientadas a retirar gel ou esmaltes, porque a avaliação ao Doppler pode ser prejudicada, e aí elas já chegam cientes disso. Mas em sala, a gente sempre tem um acetona, um removedor de esmalte, que aí termina que não atrapalha o nosso exame. Em relação à avaliação com Doppler, o Doppler é sempre necessário porque a gente vai conseguir fazer algumas diferenciações que são extremamente, que são imprescindíveis na avaliação do exame. Eu consigo, na avaliação com Doppler, diferenciar se aquela lesão é sólida, se aquela lesão é cística. É essencial para avaliar a atividade inflamatória em alguns casos, por exemplo, na psoríase ungueal. Na avaliação de lesões tumorais, a gente avalia de acordo também com o grau de vascularização, se aquela, e com outros dados, se aquela lesão tem características suspeitas ou não. Então, talvez a gente não tenha radiologista, tenha pessoas que não sejam radiologistas, e também os radiologistas, quando forem orientar, a solicitação deve ser de ultrassonografia dermatológica ou ultrassonografia de alta frequência do aparelho umbreal com Doppler, sempre com Doppler, tá? Os dados clínicos são importantíssimos, né? Quando começaram a chegar aquelas unhas para mim, que eu não sabia fazer a semiologia certinha daquilo ali, né? Era difícil de avaliar. A gente, e até hoje, né, a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa saber o que é que o médico assistente está procurando ali naquela unha. A gente vai colher história, a gente vai saber se teve trauma, se o paciente percebe algum crescimento, algum padrão de dor, mas alguns conhecimentos dermatológicos são específicos do cirurgião dermatológico ou do dermatologista. Então, assim, a gente precisa realmente que venha com um direcionamento para a gente dar respostas mais direcionadas, né? Então, assim, ó, tem uma gama de possibilidades, chega a unhas dos mais diversos tipos, né? E aí, além do exame físico e dos conhecimentos específicos do dermatologista, ele lança a mão também de dados da dermatoscopia, né? E aí, esses dados de dermatoscopia, eles informam muito para o dermatologista em relação à suspeita clínica. E aí, quando a gente começou, veio aquele monte de palavra diferente, né? Lá vinha onicomadese, vinha melanolíquia, vinha onicocriptose e onicomatricoma, retroníquia, e aí a gente pensa que não vai conseguir, porque é muita coisa diferente, é uma semiologia totalmente diferente. Nem todo dermatologista faz unha, né? Existem os dermatologistas e os cirurgiões dermatológicos que fazem mais unha. Então, imagina para gente que não está habituado. Mas, assim, com a prática do dia a dia, a conversa com os médicos dermatologistas, os cursos específicos de imagem em oncologia que existe, a gente vai pegando essas nomenclaturas. Minha história com ultrassom do aparelho ungueal começou com a ultrassonografia reumatológica, né? Que já faz uns anos que a gente faz, eu acho que uns 12 anos, e aí a gente avaliava muito se havia acometimento ungueal, e avalia ainda, relacionado à artrite psoriásica. Então, esse foi um paciente até recente, que ele tinha, a gente sempre avalia na unha, existe uma interseção muito grande da ultrassonografia dermatológica com a ultrassonografia musculoesquelética, né? Então, a gente sempre avalia, quando está avaliando o leito ungueal, a gente sempre avalia a interfalangiana distal e
o tendão extensor, porque existe um complexo êntese-unha. Ele faz parte do complexo da unha. Isso aqui, histologicamente, é uma única é uma unidade, certo? Então, a gente aqui consegue ver alterações sutis desse paciente com artrite psoriásica, que são são muito sutis. Alterações na placa ventral, aqui distal, uns foquinhos ecogênicos, e quando a gente ligava o Doppler, a atividade inflamatória ao Doppler com essa vascularização aumentada. Então, essa é a anatomia do complexo ungueal, e a gente vai conseguir visualizar todas elas pela ultrassonografia. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no B é uma visão sagital, uma visão de perfil, certo? Então, a gente tem a placa. Tá dando para ver a setinha, Lê? Tá, não dá? Ai. A gente tem aqui, ó, a placa, ela é a lâmina ungueal, ela é formada pela placa dorsal, existe esse espaço hipoecóico interplaca, e aqui a gente tem a placa ventral. Então, a gente tem acometimentos específicos de placa ventral e de placa dorsal, que a gente precisa avaliar em determinadas doenças. Essa aqui, ó, esse aqui embaixo é o leito subungueal e aqui é a falange distal. Nessa região mais proximal, a gente tem a matriz, onde é formada a unha. Nessa região aqui acima da matriz, a gente tem a origem da lâmina ungueal. E muitas vezes, pós-trauma, que a gente fica com alteração mais distal, a lesão é aqui, sabe? Aí a gente precisa saber que tem que nascer novamente uma unha a partir daqui, né? Então, aqui é a prega proximal e aqui uma visão axial, uma visão de frente, transversa, certo? Como se seu dedo estivesse olhando aqui, ó, de frente, tá? E aí a gente observa também, ó, de fora para dentro. Esse preto aqui fora é tudo camada de gel, por isso que a gente tem que deixar essa interface, tá? Então, a gente vê a lâmina ungueal com suas placas dorsal e ventral, o leito subungueal e a falange distal. Do ladinho, de um lado do outro, a gente tem essas pregas, que são as pregas laterais. Tem no caso da mão, a ulnar e a radial, né? A vascularização, ela costuma ser normal, sem alcançar a lâmina, só que existem padrões específicos de cada pessoa. Tem gente que tem uma vasodilatação maior nas extremidades, e aí isso aí depende muito, às vezes a gente precisa correlacionar também com a unha normal do paciente, certo? E a técnica adequada, como a gente já viu, tá? Então, eu dividi rapidamente aqui em alterações morfológicas, inflamatórias, infecciosas, tumorais, tá? Para que a gente pudesse conversar. Em relação a alterações morfológicas e do crescimento, eu trouxe como exemplo essas três opções aí, que são nomes bem diferentes para a gente, mas que são o dia a dia de quem faz unha, né? Então, retroníquia, onicocriptose e onicomadese. A retroníquia, ela é uma causadora da paroníquia, que são que é essa inflamação das partes moles adjacentes à lâmina ungueal. E muitas vezes a gente não sabe o motivo de ficar sempre inflamado, sempre inflamado. Então, a retroníquea a gente consegue diagnosticar. Lembra que eu falei ali, ó, da origem da placa, embaixo da prega, que seria essa partezinha de unha que se inicia aqui acima da matriz, ó, superficialmente a matriz. Então, é uma redução do espaço entre a origem da placa e a base da falange distal, certo? Então, a gente faz medida, vê que existe um processo inflamatório aqui ao redor, tem que ter essa hipoecogenicidade, ou seja, percebam que são alterações sutis e que só o ultrassom consegue ver. E a gente observa também o aumento da espessura da prega proximal, certo? Então, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no D para vocês
a distância aqui, ó, onde tem esquerdo, left. Tá vendo que essa distância para a base da falange é menor do que essa aqui, ó, da direita que tá normal, e que essa prega tá mais espessa e que a gente tem esse halo hipoecóico. Isso aqui a gente caracteriza como retroníquia. E aí não é só dizer que é uma retroníquia, porque quando a gente diz que é uma retroníquia, a gente está dizendo ao cirurgião, ó, vai precisar operar isso aqui, porque senão vai continuar inflamado sempre, né? Então, são coisas sutis, mas que vão determinar a conduta. É a gente que vai determinar a conduta, tá? A onicocriptose, esse aqui foi até um caso nosso, é o que a gente chama de unha encravada, certo? Que é aqui vocês estão vendo, ó, no axial, vocês estão vendo no transverso, como se estivesse de frente para vocês, tá certo? Com a unha, o fragmento de unha mais lateral se insinuando abaixo da prega lateral, certo? Existem medidas que a gente também faz, e aí, ó, causa esse processo inflamatório aqui todo, a paroníquia, né? Por conta da onicocriptose. Mas aí a gente vai dizer que as coleções, a inflamação que está acontecendo aqui é por conta disso. E às vezes, isso aqui foi do meu laudo, e às vezes o que acontece, a paciente diz assim: olha, doutora, está inflamada aqui nesse pontinho. Quando a gente olha, a gente consegue ver que, na verdade, tinha a onicocriptose, mas que tinha um fragmento de unha ali, ó, de milímetros, e que fica recidivando aquele processo inflamatório. Aí a gente marca, avisa ao cirurgião e provavelmente ele vai ali tirar aquele corpo estranho que seria o fragmento de unha por manuseio prévio, né? É, sim, às vezes, sim, a onicomadese. A onicomadese, ela é, vamos dizer assim, uma fratura da lâmina, certo? É uma desconexão da lâmina, geralmente pós-traumática, tá? Esse paciente tinha uma história de trauma. Deixa eu botar aqui, que fica mais fácil. Então, ó, vocês veem que aqui é a origem da placa, onde seria a matriz. Aqui é o normal, certo? Do lado esquerdo, foi no hálux, no dedão do pé. Então, a origem da placa, ó, vinha íntegra aqui. Aqui, ela se fragmentou após o trauma, tá vendo? Ó, um pedaço dela tá aqui em cima, outro pedaço tá embaixo. A gente consegue ver isso, tá? E o que foi que aconteceu? Houve um processo inflamatório infeccioso também pós-trauma, que pode ser um hematoma. Clinicamente, a gente via que estava infectado esse paciente. E aí a gente via essa coleção, que a gente via que era líquido espesso, porque no ultrassom a gente consegue comprimir, né? Consegue ver essa ecogenicidade. E assim, eu não conseguia visualizar aqui a superfície óssea de maneira adequada. Inclusive, eu via fragmentos ósseos, tá vendo? Ó, irregularidade. Tá vendo que isso aqui é o osso normal, ó, do lado normal, do lado esquerdo. Do lado direito, eu via uma irregularidade, descontinuidade. E aí, diante de um quadro de infeccioso, pós-trauma, eu fiquei pensando, das duas, uma, ou é uma osteomielite, ele evoluiu com osteomielite, ou é de uma fratura, alguma coisa. No final das contas, era uma osteomielite, o paciente foi fazer ressonância depois, então, assim, é necessário, muitas vezes, a complementação. No caso desse de osteomielite, eu suspeito pelo ultrassom, mas a certeza eu venho aqui na ressonância e digo, ó, realmente é acometimento ósseo, por conta daquela coleção que o ultrassom viu, o osso está sendo acometido, né? Esse também foi um caso bem interessante para vocês verem. Não era essa a foto clínica da paciente, infelizmente eu esqueci de tirar a foto clínica, mas foi da semana passada também. A paciente tinha um hematoma subungueal, certo? E aí o que é que a gente via? Olha só, a paciente fraturou a lâmina ventral. Tá vendo aqui que aqui é a lâmina dorsal, essa mais externa, ó, a camada de gel, a lâmina dorsal, o espaço interplaca e a placa ventral. Se vocês perceberem aqui, ó, a placa ventral, ela, veja o amarelo, ela se descontinua com a parte mais distal, tá vendo? Ó, que é esse laranjinha aí, ó, tá de um lado do outro. E o que é que aconteceu? Essa placa ventral mais proximal, ela se abriu. Olha o detalhe que a gente consegue dar, ó. Ela se abriu e tem uma coleção que está dissecando
a fratura da placa ventral. Isso aqui são coisas submilimétricas, né? Então a gente consegue dizer exatamente o que está acontecendo. Então não bastava só isso, a paciente disse que sangrava, era muito fácil de sangrar. E aí a gente visualizou que abaixo, ó, aqui a gente está vendo o hematoma. E abaixo daquele hematoma, no leito subungueal, a gente visualiza que tinha uma coleção, ó. Ó só, tá vendo? É marcada aqui em vermelhinho, tá? E a gente manda tudo isso no laudo dessa forma para que o cirurgião entenda. E que a gente ligando um Doppler, que a gente chama de MVI, que vê a microvasculatura, a gente conseguia ver que em contato com esse hematoma, em contato com esse hematoma que estava dissecando a lâmina ventral, havia uma artériazinha de baixo fluxo e provavelmente era ela que estava alimentando essa coleção e alimentando também esse hematoma que estava dissecando a lâmina ventral. Então, é um grau de definição muito grande. Veja que a gente está com um transdutor numa frequência de 24 aqui. A gente tem também a questão dos corpos estranhos, muito comum os pacientes vindo, doutora, eu não sei mais o que é que eu faço, porque já fui para podólogo, já fiz 10 sessões com podólogo, já mexeu, já foi, já voltou, e essa unha continua inflamando. Quando a gente coloca o transdutor nas pregas laterais, geralmente, ou na prega proximal, a gente termina achando os fragmentos de unha desses manuseios prévios e que persistem ali. E aí a gente vai e marca. Nesse caso, essa paciente tinha uma coleção aqui mais distal, mas ela reclamava de uma dor onde está o verdinho aí. E aí a gente marca e diz: ó, o fragmento de unha está aqui. Porque aí, se o cirurgião for abordar, ele vai. De forma mais direta, sem precisar fazer uma exploração tão grande, né? Esse paciente também tinha essa queixa mais distal, que na verdade era uma coleção, tinha sido um trauma, provavelmente um hematoma crônico aqui no leito subungueal. As placas estavam direitinhas, só espessadas, mas a coleção era do leito subungueal. Então, às vezes, a gente tem mais de uma coisa na mesma unha, mais de uma queixa e mais de uma coisa na mesma unha. A paroníquia foi o que eu falei, que é o processo inflamatório das partes moles, que pode ser das pregas laterais ou da prega proximal, certo? Essa paciente tinha uma ônico. Aí uma coisa vai se juntando com a outra, né? Que ela tinha uma onicocriptose, ó, a insinuação da placa na prega lateral, né? A gente assinala. E aí vê a atividade inflamatória, o aumento do Doppler, mostrando que naquele local a paciente tinha um processo inflamatório das partes moles adjacentes. Uma coisa que o pessoal pergunta muito é se a onicomicose dá para a gente diagnosticar pelo ultrassom. Na verdade, é o seguinte: existem algumas alterações que podem ser vistas na onicomicose, mas o principal é a gente afastar outras possibilidades, né? Para ficar com a onocomicose, certo? Mas o que a gente costuma ver é aquele aspecto de espessamento, ó, das placas ungueais, formando muitas vezes uma sombra que nem permite a gente avaliar o leito subungueal. Eles falam para diferenciar, eu quero diferenciar se isso aí é uma onicomicose de uma psoríase ungueal. Eles falam até num padrão mais compacto de um e de mais tunelização na onicomicose, mas sinceramente isso aí eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que vale a pena a gente dizer assim, ó, tem sinais que sugerem psoríase ungueal. E a onicomicose, o pessoal vai procurar lá com a cultura e tudo mais, né? Em relação à psoríase ungueal, existem fases, né, que a gente pode visualizar. Muitas das vezes, o que vem para a gente é procurar nessa fase bem inicial, que é só a perda da definição da placa ventral, ou então uns focos hiperecóicos na, na lâmina ventral inicial. Olhando assim, a pessoa diz assim: não, tá louco de dizer isso, mas é o que a gente visualiza.
e é o que faz a diferença para o paciente, porque a gente pega numa fase bem inicial e consegue fazer com que o paciente seja melhor tratado e que não tenha alterações morfológicas tão importantes como essas ondulações aqui, ó, que vocês estão vendo, ou um espessamento do leito subungueal, que também é característico da psoríase, tá certo? Uns foquinhos ecogênicos são inespecíficos também no leito, mas tão comumente associados. Na verdade, em relação à psoríase ungueal, a gente diz que assim, não existe um achado patognomônico, existe um conjunto de achados, e assim, também você tem que ir pela clínica e pelas outras alterações do paciente. Vai sempre procurar a articulação interfalangiana distal, a inserção da êntese, né? E tudo mais. Em relação ao grau de vascularização, o pessoal, inclusive, não diz só se está aumentado ou não. Também diz se é um baixo grau, um grau intermediário ou um alto grau. Também acho um pouco complicado, porque varia muito de pessoa para pessoa, mas existe essa questão do grau de vascularização no leito subungueal na onicopatia psoriásica, tá? Aqui é só mostrando que sempre a gente vai avaliar a interfalangiana distal. Nesse caso aqui, a gente via a proliferação óssea da interfalangiana distal, o espessamento do tendão extensor, o aumento da vascularização ao Doppler, provavelmente tinha uma sinovite aqui também, uma peritendinite, tá certo? Então, tudo acometendo predominantemente a interfalangiana distal. Esse aqui é aquele caso que eu já mostrei lá no começo. Em relação às lesões tumorais, porque não passou aqui, mas em relação às lesões tumorais, a gente consegue uma definição bem bacana em relação a tumores glômicos, a lesões císticas. E aí, ó, nesse caso aqui, a gente está visualizando uma lesão ovalada de contornos bem definidos, acometendo o leito subungueal, e percebam que a gente consegue visualizar o remodelamento do osso. Ele foi crescendo devagarzinho, ele não ultrapassou a cortical óssea, ele remodelou, né? E além disso, existe essa vascularização bem característica dos tumores glômicos, em sua maioria, e aí a gente consegue caracterizar e marcar na foto da unha do paciente a localização para ser melhor avaliada. Essa foto não ficou tão boa, mas foi um caso nosso de arquivo pessoal, ó. Isso é coisa assim, de menos de 1 centímetro, às vezes de 0,3, 0,5 centímetros, que se não for feito na ressonância com um protocolo específico, só o espaçamento da aquisição já perde a lesão, sabe? E aqui, ó, o remodelamento bem nítido e a vascularização característica do tumor glômico, tá? O cisto mixoide, esse também foi uma paciente nossa, acho que da semana retrasada. Existe uma questão de nomenclatura que o dermato gosta de cisto mixoide, o ortopedista gosta de cisto gangliônico ou artrosinovial. No final das contas, geralmente é uma alteração cística, é uma formação cística em comunicação com a articulação interfalangiana distal, que percebam, ó, aqui onde está a setinha, é a articulação interfalangiana distal. Na prega proximal, aqui mais superficial, a gente vê a insinuação de uma formação cística. E o que é que essa formação cística faz? Ela empurra a região da matriz, ó. No que ela empurra a matriz é quem vai produzir a lâmina, produzir a unha. Então, isso causa uma distrofia distal onde está o cisto, né? Só que aí precisa do ultrassom para caracterizar. É um cisto, porque podia ser outra coisa aqui, né? Essa paciente, ó, tá vendo o desenho lá, ó, interfalangiana distal, o cisto, e tá empurrando a região da origem da placa e da matriz. E aí essa paciente tinha alteração distrófica distal. O onicomatricoma é uma lesão benigna da unha, mas que tem essa aparência muitas vezes bem feia. Essa aqui é um caso bem extremo, mas que a gente consegue caracterizar. Qual é a importância? A gente consegue ver, porque o onicomatricoma, por definição, ele vem da matriz ungueal. Então, é uma imagem hipoecóica na matriz.
Então, a gente consegue ver que a origem é ali e que vem essas bandas hiperecóicas, ó, distalmente. A ressonância consegue até ver bem, porque é uma alteração mais grosseira, tá vendo? Mas esse caso aqui, ó, que a gente está passando, ele é como se você estivesse vendo o axial, de frente, ó. Veja que tem túneis e aquelas bandas hiperecogênicas foi um caso nosso. E era um onicomatricoma, muito provavelmente, a gente mais proximamente via a lesão hipoecóica, certo? E do jeito que tem essas coisas maiores, existem as coisas milimétricas ou submilimétricas. O onicopapiloma é um deles, certo? Ó, muitas vezes se caracteriza só por essa faixa translúcida que na dermatoscopia o pessoal consegue ver que tem uma lesãozinha aqui mais distal. E o que é que acontece? É uma lesão. Lembra que eu falei que tem um espaçozinho interplaca? Então, é uma lesão que a gente vê, ó, um pontinho branco no axial, um pontinho hiperecóico entre as placas. Eu pensei que um dia eu não ia conseguir ver, mas até que um dia apareceu, esse foi um caso nosso, apareceu um onicopapiloma, estava característico clinicamente, e a gente conseguiu definir. E a gente consegue definir também, ó, não tem nada no leito subungueal, a lesão é na lâmina, e aqui não tem ressonância que consiga visualizar isso aqui. Foi lâmina, foi placa dorsal e ventral, realmente percebam que é a ultrassonografia, tá? Em relação às lesões tumorais malignas, estou já terminando. O primeiro lugar é o carcinoma espinocelular e suas variantes. Segundo lugar, o melanoma. E em terceiro lugar, o CBC, os mais comuns, né? Então, isso aqui era um caso de espinocelular, certo? E que a gente visualiza uma lesão mais agressiva e percebam esse padrão que não é aquele padrão homogêneo de vascularização, é um padrão mais agressivo, inclusive com lesão óssea, tá vendo? Não é remodelamento, é rotura da cortical óssea, certo? Então, aqui a gente tem que suspeitar de lesão maligna, tá? Esse aqui foi um melanoma histopatologicamente. Esse é um caso da doutora Clarissa Canella, uma grande pesquisadora brasileira da Universidade Federal Fluminense. Ela é maravilhosa. E aí, essa lesão era um melanoma. Percebam que a superfície óssea ela está irregular, tem lesões, tem vascularização, tá certo? E se a gente observar, até parece, do ponto de vista ultrassonográfico, um tumor glômico, né? Mas aí você vê a clínica, você olha que realmente não é somente um remodelamento que rompe a cortical, né? E aí vai para a suspeita clínica. Então, melanomas muito finos, eles podem não ter expressão ultrassonográfica. Então, o histopatológico permanece padrão ouro, a gente vai direcionar. E muitas vezes a gente também não consegue dizer o que é. A gente diz que é uma lesão agressiva, tem características de agressividade que prossiga investigação e correlacione com a dermatoscopia, né? Esse aqui foi um caso que foi publicado por Estevão. Estevão também é um grande professor. Quem quiser também estudar junto com ele é maravilhoso. Tem livro escrito. E aí, o que é que acontece? Essa paciente tinha essa alteração na unha de hipercromia, uma melanolíquia, e aí, se vocês perceberem aqui na seta, somente o que se vê é uma discreta alteração da ecogenicidade do leite subungueal, com discreto abaulamento aqui da lâmina e uma vascularização mais proeminente, mas não conseguia delimitar muito bem uma imagem nodular. E isso foi comprovado que era um melanoma, certo? Então, é isso. Em relação ao que se espera para o futuro, em termos de todas os métodos de imagem, eu diria que o futuro já começou relacionado a isso, porque essa doutora Clarissa Canella, isso é Brasil, então ela faz essas reconstruções 3D, eles têm um laboratório e aí eles fazem essas reconstruções 3D a partir de ressonância, conseguem delimitar, ó, as estruturas vasculares e tudo mais, protocolo específico, não sei explicar ao certo, mas tem nos artigos. E aí eles fazem o que eles chamam de biomodelo. Olha só como é interessante, para reduzir
ou em lesões recidivantes, ou então você quer ser menos agressivo, não quer arrancar aquela unha, sabe que é um tumor glômico pelas características de imagem, né? E aí o que é que faz? Ó? Eles fazem esse biomodelo de acordo com as imagens que são adquiridas, ó, como se fosse uma dedeira, certo? E aí eles vão lá com um punch só no local onde foi marcado, igual o pessoal faz com implante dentário e tudo mais, né? Que já vai com coisa. E aí, ó, tira só naquela região. Essa unha provavelmente ia ser extraída metade, alguma coisa desse tipo, né? E aí, por segunda intenção, vai cicatrizando e fez uma cirurgia minimamente invasiva. É bem interessante o que eles têm feito por lá. E eu acho que é isso. É um jogo que precisa de montar peças. Muitas vezes são necessários vários métodos. Precisa da conversa com o médico assistente. Essa foi uma criança, e assim, é muito gratificante. Essa é uma criança que foi lá do hospital universitário, que a gente. Ela era uma criança que ia ser difícil fazer uma biópsia, tadinha. E aí pediram para ver se tinha características ultrassonográficas. Eu dei a probabilidade de psoríase ungueal, e aí a gente evitou a biópsia nela, ela foi tratada como sendo e hoje está ótima, né? Então aparecem isso, olha, isso aí foi o caso, isso aí foi caso meu, era uma paroníquia que eu acho que era congênita. Essa paciente dizia assim: a gente só percebe o tanto que uma unha é tão importante quando a gente começa a estudar as doenças dela, né? Porque essa paciente dizia, doutora, tem hora que eu queria que cortasse essa minha mão, de tanta dor que eu sinto. Eu fico passando assim na parede, porque ela infecciona, ela inflama e é muita dor, eu não aguento. E aí a gente viu que era mais essa questão da retroníquea, da paroníquea, e aí o cirurgião foi, abordou, fez uma limpeza e ela deu uma melhorada nos sintomas inflamatórios, mas ainda tem. Aparecem aí as mais diversas apresentações, e eu queria só dizer que de vez em quando pode aparecer também, ó, uma menininha que pega a caneta e quer enganar a gente achando que, né, pode ser lesão, mas na verdade era só uma caneta pintando a unha aí de Isabela, minha pequena, viu? Acho que é isso. Excelente, Marcelinha, muito boa aula, muito explicativa, deu para a gente entender passo a passo essa anatomia que é muito complexa, né? A gente pensa que é tão É, simples, mas a unha, assim, a gente olha é uma coisa tão superficial é, e simples, mas na verdade não é. E eu queria te perguntar o seguinte, em relação sim, àquela questão da ressonância, né? Que sim. realmente eu acho que o ultrassom fecha em muitos casos. Mas quando é que você acha que a ressonância realmente é importante? No caso, eu sei que você falou aí de um caso por exemplo, de osteomielite, mas assim, casos de tumores, por exemplo. Todos precisam ir para a ressonância? Você já fecha no ultrassom? Como é que seria mais ou menos esse jogo, até para a gente entender? Ó, por exemplo, tumor glômico. Tumor glômico é um tumor benigno, mas só o ultrassom já é suficiente para ele. Agora vamos dizer, hoje eu tive um caso que era uma imagem maior, que eu suspeitei inicialmente de um tumor glômico, só que eu via que em determinado momento havia uma ruptura da cortical óssea. Eu vou mandar para ressonância, porque eu quero ver o conjunto, eu quero ver, a gente ainda não consegue ver edema ósseo, né? A cortical óssea, o ultrassom é ótimo. Existem fraturas que a gente só consegue ver pelo ultrassom, pode ter certeza, com algumas rupturas de coisinha superficial. Mas eu acho que o principal é quando a gente visualiza que tem envolvimento ósseo. Quando tem envolvimento Mais ósseo ou profundo, quando tem uma tá? suspeita de uma exostose, que a gente precisa confirmar, porque às vezes a exostose é quem empurra lá no leite subungueal, sabe? Eu acho que Sim. é principalmente isso. É osso, se for tumor, se está rompendo o osso, eu mandaria para ressonância, até por conta do planejamento cirúrgico, sabe? Para a gente ver até onde esse osso está com edema e tudo mais, né? Sim. E osteomielite. Eu acho que esses são os Tá. casos, mas coisas que a gente delimita, um cisto mixoide daquele, um fibroma pequenininho, é, isso aí eu não acho que precisa ir para resto, não. Certo. É.
Na verdade, eu acho que um método acaba complementando o outro em alguns casos, né? Algumas Isso, situações isso. específicas. Mas, assim, primeira Isso. escolha hoje é a ultrassom de alta frequência com Doppler. Sim. Certo. E assim, importante o que você falou no início sobre a diferença de um ultrassom de partes moles para um ultrassom do aparelho unguial com Doppler. Acho que isso é Isso, importante. Eu não sei se aqui no pessoal que está assistindo a aula tem colegas da dermato ou de outras especialidades, mas acho que é importante entender a diferença, porque a proposta do exame de partes moles é completamente diferente de um exame específico e complexo como esse do aparelho ungueal, né? Então, isso, quando você recebe, às vezes você não consegue ir adiante e fazer o que o colega está pedindo, porque realmente existe a limitação técnica do método para partes moles, né? Interessante isso que mesmo. se entenda isso também. É, a gente não Bem, consegue visualizar. não consegue, até porque você vai usar outro tipo, a proposta é usar outro tipo de transdutor, outro approach totalmente diferente, né? E que é Isso, interessante ser colocado aqui para os colegas entenderem também. isso. Alguma pergunta? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida com Marcela? A hora é essa. Eu coloquei aqui no chat se alguém quiser conversar e perguntar alguma coisa. Acredito E que se alguém precisar, tiver alguma dúvida em solicitação, ou enfim, estamos à disposição. certeza. A Marcela está sempre lá à disposição, fazendo vários mil exames complexos cada dia, com um desafio diferente, né? E eu acho que é muito interessante também, só para finalizar, essa coisa que essa questão que você traz também da conexão íntima, realmente muito próxima com o colega que solicita, tanto com a clínica, né, do paciente, quanto com o colega que solicita, porque a gente consegue trocar ideias e realmente crescer no diagnóstico diferencial e da conduta quando a gente tem informações e quando a gente devolve essas informações também para o médico solicitante. Eu acho muito interessante como você faz, né? Aquele vídeo comentado, mostrando o que está acontecendo, o porquê. Isso eu acho que é digno de nota, porque realmente mostra que é uma técnica extremamente diferenciada, e daí o colega consegue visualizar e entender melhor, né? É. Então, Que às vezes parabéns, só quando a gente Marcelinha. escreve, né? A gente tem que, Isso, a gente tem que se isso, fazer entender, né? É por com isso que eu boto uma certeza. fotinha com onde é que está o local, né? Para Por mais tentar. que você coloque os gráficos, o ultrassom é muito operador dependente, é muito dinâmico. Então, assim, É, muitas vezes o colega não consegue visualizar e entender da forma como a gente ali na hora consegue é. acessar. Até Então, porque para o radiologista as coisas às vezes parecem óbvias, né? Quando na sim, verdade, por exemplo, se um dermatologista vier me mostrar um achado do dermatoscópio dele, para mim não vai ser também vai óbvio, ser para ele vai ser, isso. né? Exatamente, exatamente. Mas, Marcelinha, muito excelente sua aula, muito, muito, muito construtiva e educativa também. Deu para entender bastante detalhes e só temos a agradecer pela sua disponibilidade para Joia. trazer isso aqui para a gente, trazer esse assunto tão interessante, complexo, mas muito interessante. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem também perguntar, conversar com Marcela depois, tenho certeza que ela terá o maior prazer em Certeza. ajudar. Combinado. Bom, enfim, Eu que acho que agradeço. terminamos, né? Acredito que não tenha ninguém mais com dúvida. Então, Marcelinha, muito obrigada. Obrigada a Obrigada. todos Eu que passei muito do estão horário, aqui não? com a gente. Oi? Eu passei muito. Não, não, excelente, foi maravilhoso. E tinha que passar um pouquinho ou muitinho que fosse, porque para explicar isso aí precisava, sem sombra de dúvida. Tá, joia. Parabéns, Marcelinha. Boa Beijo, noite. Muito obrigada. obrigada pela Obrigada também. excelente explicação aí, viu? Obrigada Tchau, a tchau. todos. Boa noite. Boa noite.